Antônio, como estão? Animados para mais uma aula de português? Pois vai começar mais um show de português com a tia Jo para vocês. Todos animados. Hoje eu quero todos os alunos animados, porque o assunto é bom, é fácil, é tranquilo. No entanto, na hora de escrever, a gente se embanana um pouco, realmente, né? Vamos ter uma conversa sobre escrita, leitura. Vejamos, na hora de escrever, realmente, algumas palavras nos dão muitas dúvidas, né? Provocam muitas dúvidas no nosso vocabulário. E aí o que a gente faz? A gente sempre tem que ir em busca de uma ajuda, que geralmente é o dicionário. Mas muitas vezes a gente fica pensando, essa palavra é com G ou com J? Essa palavra é com C, cedilha ou S? Né? Então, é normal que algumas palavras da língua portuguesa, elas nos preguem essa peça, nos deixem em dúvida. Sabe por que, sexto ano? Porque geralmente essas palavras têm um som, né, uma pronúncia, um fonema muito parecido. Por ser muito parecido, na hora de escrever você pensa, é com S ou é com C? É com G ou é com J? Para isso, a nossa linda gramática verde nos ajuda, tenta nos ajudar, colocando sempre em cada unidade uma parte sobre ortografia. E geralmente essa parte sobre ortografia é sobre aquelas palavras ou letras que nos deixam em dúvida na hora da escrita. Por exemplo, nós já estudamos na unidade passada o O e o U e o L, que também são letras que nos deixam em dúvida na hora da escrita. Por quê? Porque o som delas, o fonema é muito parecido na hora da pronúncia. Como é muito parecido na hora da pronúncia, na hora da escrita também nos deixam em dúvida. Para isso, sexto ano, a tia Jo tem uma dica muito especial. Leiam, aprendam a ler, dediquem-se também à leitura. Eu sei que nesse período está complicado, aulas online, tarefas online, a gente tem que prestar bastante atenção, tem que estudar depois para poder compreender melhor o assunto. Mas toda vez que vocês tiverem um tempinho, sigam esse meu conselho, sigam essa minha dica, façam leitura. Até quando a mãe for fazer, né, a listinha de compras para o supermercado, se ofereçam para fazer. Pratiquem leitura e escrita para o bom desempenho de vocês. É importante, é fundamental. Portanto, hoje nós vamos estudar mais um capítulo de ortografia, mais um capítulo de palavras ou letras que nos deixam em dúvida na hora de escrever. Hoje, o nosso conteúdo, né, na página 204, é izar ou izar. Tia, mas não vi diferença no que você falou. Daí é que vem a dúvida, gente. Izar com S ou izar com Z? Já que os dois são tão parecidos na pronúncia. A pronúncia do izar com S e do izar com Z é praticamente idêntica. E aí, na hora de escrever, nos deixam em dúvida quanto à escrita. Então, na página 204 do livro de gramática, nós vamos ver como sanar algumas dessas dúvidas na hora de escrever. Se você estiver acompanhando todos os conteúdos, todas as ortografias, você já deve ter melhorado bastante o seu jeito de escrever, ter melhorado essas dúvidas. Às vezes elas ainda permanecem, algumas palavras permanecem, é normal, é comum do ser humano, mas pelo menos você tem amenizado, certinho? Então vamos lá. Prestando atenção, como sempre, a nossa gramática linda, maravilhosa começa com um texto para a gente contextualizar. É muito mais fácil quando a gente estuda de maneira contextualizada. O textinho, o nome é Minhas Férias. Eita, férias que são tão esperadas todos os anos. Eu, minha mãe, meu pai e a minha irmã Su e o meu cachorro Dogman fomos fazer camping. Meu pai decidiu fazer camping este ano porque disse que estava na hora de a gente conhecer a natureza de perto, já que eu, minha irmã Su e o meu cachorro Dogman nascemos em apartamento e até os 5 anos de idade, sempre que via um passarinho numa árvore, eu gritava, aquele fugiu, e corria para avisar um guarda.
Um belíssimo texto de Luiz Fernando Veríssimo. A gente pensa, que textinho bobo. Bobo nada. Tem pessoas que realmente não têm contato nenhum com a natureza. Pessoas que vivem em cidades grandes, nos grandes centros urbanos, sempre moraram em apartamentos e não tem essa vivência com a natureza, não tem vivência com os animais. O cachorrinho que tem é sempre preso, não sabe que os animais eles também precisam da natureza para sobreviver. Então essa meninazinha, ela sempre morou em apartamento. E um dia o pai teve uma ideia de levar toda a família para acampar em meio à natureza, para que eles tivessem mais contato, sabendo da importância que a natureza tem para a vida do ser humano. E aí a meninazinha relata o fato que sempre que ela via um passarinho solto, ela dizia que ele fugiu. Porque qual era a mentalidade dela? Que os passarinhos deviam ser criados em gaiola. Não é que deviam ser criados, é que ela só via dessa maneira. Só via animais nos zoológicos, são presos nas jaulas. Então, ir para a natureza é importante, é fundamental. E com todas essas queimadas que está acontecendo, deixando o mundo triste, queimando muitas árvores do Pantanal, muitos animais sendo queimados, tirando o seu habitat natural, vamos ser nós propagadores e difusores de conservação da natureza. Vamos fazer nossa parte, jogando lixo no lixo, gastando pouca água. Quando a gente crescer, quem tiver essa veia ambientalista, ou quem não tiver, mas pelo menos que seja um cidadão consciente de que a natureza precisa de nós para sobreviver e nós dependemos da natureza para sobrevivermos também. Sem ela nós não somos nada, ela é fonte de vida, ela é fonte de alimento. Então essas queimadas que estão acontecendo no mundo, elas prejudicam demais a vida do ser humano. Então vamos ser cidadãos conscientes. Letra A. Copie o verbo destacado no texto e escreva a palavra da qual ele é derivado. O verbo que está destacado é avisar e ele vem da palavra aviso. Letra B. Aviso, avisar. Real, realizar. Izar com S ou izar com Z? As palavras aviso e real são primitivas ou derivadas? Elas são primitivas, são as primeiras palavras das quais derivam as outras. As palavras avisar e realizar são substantivos ou verbos? Elas são verbos. Então, observemos. Aviso, avisar, friso, frisar, bis e bisar. Palavra primitiva com is, o verbo se transforma em verbo com isar com S. Então, se a primitiva, guardem essa dica, se a primitiva for com S, o verbo derivado com isar também será com S. Se a primitiva é com S, a derivada também é com S. Avisa a primitiva, avisar que a derivada é com S. Frisa a primitiva, frisar que a derivada, que se torna um verbo, é também com S. Primeira dica. Então, nós temos aqui, uma tabelinha que a tia pesquisou, esse lapisinho aqui, querendo escrever, mas com aquela pergunta, é isar com S ou isar com Z? Então, aqui nós temos palavras, primitivas com a letra S. Se a primitiva é com a S, então o verbo derivado será com S. Análise é um substantivo e com S. O verbo derivado de análise é analisar, que fica também com a letra S. Improviso é um substantivo com a letra S. O verbo improvisar, derivado de improviso, também fica com a letra S. Liso com S, alisar com S. Pesquisa com S, pesquisar com S. Revisão com S, revisar com S. Então, se a palavra primitiva é com S, os verbos derivados também são com S. Não esqueça, tá bom, sexto ano? Guardem essa tabelinha na mente de vocês. Depois, nós temos, quando a primitiva não tem S nem tem Z, o que é que a gente faz, Ju? Quando não tem S nem Z, geralmente a palavra finaliza com Z. Quem ganha é o Z. Quando a palavra não tem S nem Z, o verbo derivado fica com Z. Por exemplo, atual, não tem S nem Z. O verbo derivado atualizar fica com Z. Canal é uma palavra primitiva. O verbo derivado canalizar fica com Z. Eterno é a palavra primitiva. O verbo derivado eternizar fica com Z. Fértil é uma palavra primitiva. Então, o verbo derivado fertilizar fica com Z.
Símbolo não tem S nem Z, mas o verbo derivado simbolizar fica com Z. Útil é uma palavra primitiva, o verbo derivado utilizar fica com Z. Isar com S e isar com Z. Letra S, radical e S, catálise, análise, improviso e paralisia. Então, os derivados catalisar, analisar, improvisar, paralisar continuam com a letra S. Por quê? Se a palavra primitiva era com a letra S, os verbos derivados também serão com a letra S. Z, quando é que é com Z? Radical sem IS ou sem Z. Síntese, sintetizar. Catequese, catequizar. Escravo, escravizar. E banal, banalizar. Certinho? Mais uma dica aí para vocês. Vejamos aqui. Emprego do sufixo isar e isar. Análise, fica como, gente? Analisar com a letra S. Pesquisa, pesquisar com a letra S. Revisão, que é com S, fica revisar com a letra S. Aviso, que é com S, fica avisar com a letra S. Regra, vamos à regra. São escritos com Z, isar, os verbos formados de palavras que não têm S na última sílaba. Então, são escritos com Z, isar, os verbos formados de palavras que não têm S na última sílaba. Nesses versos, a terminação que se adapta à palavra primitiva é isar, que já apresenta a letra Z. Então, se a palavra na última sílaba não tiver o S, eles vão para a letra Z, se a palavra não tiver S. Agora, se a primitiva tiver S, a derivada também terá S. Isar com S. Tá bom, sexto ano? Vamos mais de uma diquinha. Isar com Z ou isar com S? Terminam em isar os verbos que derivam de palavras que não tenham o S. Civil, civilizar. Civil não tem a letra S, então civilizar é com Z. Fértil não tem a letra S, então fertilizar é com C. Real não tem a letra S, então realizar é com Z. Banal não tem a letra S, então banalizar é com Z. Ameno, amenizar com Z. Legal, legalizar com Z. Normal, normalizar com Z. E suave, suavizar com Z. Terminam em isar com S os verbos que derivam de palavras que já tenham o S. Por exemplo, pesquisa é com S, pesquisar com S. Aviso é com S, avisar é com S. Improviso é com S, improvisar é com S. Paralisia também com S, paralisar com S também. Análise, analisar, bis, bisar. Então, vamos fechar a regra. Se tiver S na última sílaba, é isar com S. Se não tiver S nem Z, é isar com Z. Pronto, aí nós temos outras palavras de dicas aqui para vocês, tá bom? De exemplos, para que possa fixar na mente de vocês. Agonia, não tem S, então fica agonizar. Ameno, não tem S, fica amenizar. Hospital, não tem S, fica hospitalizar com Z. Moderno, não tem S, fica modernizar com Z. Símbolo, não tem S, fica simbolizar com a letra Z. Harmonia, tem S? Não, então é harmonizar com a letra Z. Colono, tem S? Fica colonizar com a letra Z. Divino, tem S? Não, então fica divinizar com a letra Z. Cristal, não tem S, então fica cristalizar com a letra Z. E formal aqui, sexto ano, formal, tem S? Não, então fica formalizar com a letra Z, tá bom? Leiam todas essas palavras para que fixem na mente de vocês. Sabendo essa regrinha do S e do Z, fica fácil. Realizar, fica realizar com Z, porque real não tem S. Palavra primitiva que não tem IS, o verbo fica isar com Z. Final fica finalizar com Z. Legal fica legalizar com Z. E profeta fica profetizar com Z. Primeira questão do livro de gramática, certo? Vejamos, tem assim. Escreva verbos com isar ou isar. Veja o exemplo.
Pesquisa, aqui ele já dá a dica, o verbo vai ser com isar. Esse aqui dessa tabela, todos vão ser com isar com S, porque a primitiva tem S. Pesquisa tem S, com S, analisar também com S, certinho? Então, nessa primeira tabela, as palavras serão com a letra S. A tabela aí já dá a dica para vocês, certo? Depois, se a palavra primitiva não tiver S, não tiver isar com S, a derivada será isar com Z, tá bom? No caso aqui tem atual, fica atualizar com Z. A tabela aqui já diz, gente, não vão errar. Já tá dizendo aí a tabela de cada um. Civil não tem S, fica civilizar com Z. Vão vendo a palavra derivada, o verbo derivado que mais se identifica com a palavra primitiva. Depois nós temos o que você pode concluir a respeito da escrita dos verbos terminados em isar com S, isar com Z. Vocês vão dizer a regra. As palavras primitivas com S derivam verbos com S. As palavras primitivas sem S derivam verbos com isar com Z, certo? A tia já deu essa regra. Segundo, marque o X na coluna adequada, escreva verbos com isar ou com isar com S ou com isar com Z. Por exemplo, preciso. Preciso tem S, então a forma correta é isar com S, marca um X e o verbo fica precisar. Canal não tem S, então eu marco o X no isar com Z, porque se não tem S é isar com Z, e coloco canalizar com Z. Fique de olho, a palavra catequese não tem IS, o verbo catequizar é escrito com Z. S ou Z? Na dúvida, pense em outra palavra da mesma família. Sempre que você tiver dúvida, tá? Você pesquisa outra palavra da mesma família. Tia, mas catequese tem S. A senhora não disse que quando tivesse S ficaria isar com S? Mas no caso é IS. Se não tiver o IS como em catequese não tem também, é com C, tá bom? Vejamos. Escreva da mesma família, palavras da mesma família. Aí a gente utiliza aquele fique do ou. Imóvel não tem IS, então fica imobilizar com Z. E o substantivo se torna imobilização também com Z. Democracia tem S, sexto ano? Tem não. Logo eu já penso, então democratizar vai ser com Z. De democracia, o verbo democratizar, no verbo no infinitivo. E o substantivo de democracia fica democratização, também com Z. Aí vocês continuem respondendo a tabela. Pronto. A tarefa de hoje é fácil, é simples. 204, 205 e 206. O conteúdo é maravilhoso. Espero que vocês tenham entendido. Se tem IS na palavra, o verbo vai também ser com isar com S. Se não tem IS na palavra, automaticamente vai ser isar com Z. Com isso, nós estudamos a ortografia isar com S, isar com Z. Na próxima aula, a gente já volta para verbo de novo. Vamos começar a conjugar verbo. Oh, coisa boa! E para vocês, uma frase de reflexão. Porque suas ações determinam seu futuro. Estude e dedique-se aos seus sonhos para amanhã os realizar. Então, as ações de hoje vão determinar os nossos sonhos futuros. Então, eu desejo do fundo do coração que vocês tenham sucesso no amanhã. Mas para que vocês tenham sucesso amanhã, vocês precisam trabalhar o hoje. Vocês precisam ser bons estudantes hoje. Não adianta deixar para depois, não, eu deixo para estudar no ensino médio. Não. Tudo que vocês estão estudando aqui é base para o ensino médio que precisa ser bem feito. Então, eu desejo muito sucesso na vida de vocês. No que eu puder ajudar, estou à disposição. Mas é preciso também que vocês se empenhem. Então, estudem e dediquem-se ao seu futuro. Dedique-se no presente para ter um futuro brilhante, tá bom? E vamos ao isar com S e isar com Z hoje. Um bom dia e faça a tarefinha e envie para a tia. A tia está aqui, só esperando. Beijo!